As notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Toninho Pneus. Tradição em atender bem. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h04. Grande abraço para você, sintonizado, ligado aqui na CBN. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é terça-feira, dia 5 de setembro de 2023. Vamos juntos até meio-dia, trazendo muitas informações do mundo esportivo para você. Já iniciamos o nosso giro de manchetes falando sobre tênis, porque a brasileira Bia Haddad e a bielorrussa Vitória Azarenka seguem vivas no US Open. Elas venceram a japonesa Miyu Kato e a tenista da Indonésia Aldila Sutijade por 2-0, parciais de 6-2 e 6-0 em pouco mais de uma hora de jogo. Laura Segmund e Vera Svonareva nas quartas de final serão aí as adversárias da nossa grande Bia Haddad representando o Brasil no US Open. E agora o destaque da Ponte Preta se preparando para o final de semana. Fala aí, Antônio Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia a você, a todos que acompanham o CBN Esportes. A Macaca tem confronto direto sábado, 5 horas da tarde, no Moisés Lucarelli contra o Sampaio Correia. Semana cheia de preparação e provavelmente de novidades. 3 atletas que estavam no Náutico são aguardados no Majestoso para reforçar a Ponte Preta na reta final da Série B. Seleção brasileira, o atacante Antony foi cortado pelo técnico Fernando Diniz. O jogador está sendo acusado de ter agredido a ex-namorada. A comissão técnica optou por liberar o jogador para que ele resolva a questão pessoal. Gabriel Jesus, do Arsenal, foi convocado na vaga do jogador do Manchester United. E agora o destaque do futebol paulista, chegando com Vinícius Moura. O Santos multou o atacante Soteldo pela expulsão contra o América no último domingo. O jogador pediu desculpas e disse que episódios como esse não irão acontecer mais. Soteldo recebeu 2 amarelos em sequência por reclamação. No São Paulo, o atacante Marcos Paulo perderá o restante da temporada. O jogador sofreu uma lesão no joelho em treinamento. Atletismo, o brasileiro Alisson dos Santos venceu a prova dos 400 metros com barreira do Meeting de atletismo na Suíça. Bill fez o tempo de 47 segundos e 50 centésimos, foi a segunda melhor marca do brasileiro na temporada. Na semana passada ele ficou em terceiro no Diamond League, realizado em Zurique, com tempo de 47 segundos e 62 centésimos. Ele ficou na ocasião em terceiro lugar. E agora, o destaque do Guarani, chegando com o Antônio Lupe, o Bugre em campo hoje. Fala aí, Lupe. De Guarani, às 9h30 da noite, o Bugre enfrenta a equipe da Chapecoense na Arena Condá. 2 atletas que foram apresentados ontem estão regularizados, mas apenas o Iago deve ser relacionado para a partida. O Iago Teles, que veio do CSA. Provavelmente Humberto Louser deve manter o mesmo time que entrou em campo contra a Ponte Preta. E se vencer, o Guarani assume a segunda colocação até o complemento da rodada. Mundial de Clubes, definindo o chaveamento do Mundial de 2023, a FIFA sorteou nesta manhã os confrontos. O futuro campeão da Libertadores, neste ano, vai poder cruzar com o Al Ittihad do Benzema, Fabinho e Kanté, então vai ser vida dura a partir de agora no Mundial de Clubes, inclusive a partir deste ano, já com os times da Arábia Saudita mais fortalecidos
dentro da competição. E agora destaque de Fábio Scheib com informações sobre o mercado da bola, comandos técnicos sendo trocados. Bom dia para você, Fábio. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. O Cruzeiro, que está sem treinador desde a saída do português Pepa na semana passada, está próximo de acertar com o novo comandante. Nas últimas horas, a Raposa avançou nas conversas com Zé Ricardo para assumir o comando técnico da equipe até o fim do ano. Zé Ricardo está sem clube desde a saída do Shimizu Pulse, do Japão, em abril. Ele começou a carreira no Flamengo e também tem passagem pelo Vasco, Botafogo e Internacional. Quem também mudou de técnico foi o ABC de Natal, lanterna da Série B do Brasileirão. Alan Al foi demitido no último final de semana. O treinador acumulava 11 jogos sem vitória à frente do Alvinegro. Para o lugar de Al, o ABC contratou Argel Fuchs, de 49 anos, que inclusive já foi apresentado, viu, Júlio? Maravilha, Fábio Scheib. Obrigado, Fabião, com os destaques também do mercado da bola. E agora a opinião do CBN Esportes, chegando com ele, Carlos Eduardo de Freitas. Um abraço para você, seja muito bem-vindo, Carlão. Outro abraço, Julião. Bom dia a você, bom dia ao ouvinte CBN. Um bom dia especial hoje ao torcedor do Guarani. Ainda vivendo aquela ressaca de alegria, né? Depois da vitória sobre a Ponte. E hoje tem um jogo super importante contra a Chapecoense, um jogo que pode valer a vice-liderança da Série B para o Guarani, pelo menos até o desfecho da rodada, ou desenrolar da rodada no fim de semana. Então um jogo muito importante, um jogo emblemático, só que mais importante até que a questão física ou a questão técnica é a questão mental desse time do Guarani, porque foi no ápice, no pico da emoção no último sábado e teve pouco tempo para se recuperar para a batalha desta terça-feira, às 9h30 da noite, na Arena Condá, Júlio! É isso aí, meu amigo Carlos Eduardo de Freitas, com seu destaque aqui no CBN Esportes. Estamos no ar nessa terça-feira de bola rolando na Série B, Guarani Chapecoense, jogo que a CBN transmite todas as emoções às 9h30. Estamos aqui com o CBN Esportes, trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues, aqui dando as caras do seu talento no CBN Esportes, na companhia de Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h10. CBN Esportes Campinas. Se você é professor, corra! O concurso para contratação temporária de professores do ensino técnico foi prorrogado para o dia 7 de setembro. São vagas para mais de 1.200 colégios com turmas profissionalizantes em diversas áreas. As provas acontecem no dia 15 de outubro. Acesse educação.gov.sp.br e saiba mais. Governo do Estado. São Paulo são todos. Claretiano Medicina, vivências em hospitais e unidades básicas de saúde desde o início do curso. Inscreva-se, claretiano.edu.br. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Trânsito. Oferecimento Belleville. Vem aí um pedaço de Paris no Cambuí. Aguarde. Muito bem, 11h13. Thaís Azevedo está chegando com informações do trânsito, ruas e avenidas de Campinas. Boa terça-feira para você, Thaís. Ótima terça-feira para você, Júlio. Boa tarde para todo mundo. Vamos falar ali da Avenida Orozimbo Maia. Ainda tem excesso de veículos, agora sentido norte-sul, na saída da Avenida Anchieta, até ali a rua Dr. Diogo Prado,
por conta de obras no local. No sentido oposto, tem excesso de veículos da Rua Maria Monteiro até a Avenida Brasil. Quem segue pela Avenida Brasil tem lentidão na chegada à Avenida Imperatriz Leopoldina, sentido Vila Nova. No sentido centro, são boas as condições. Pela Avenida Imperatriz Leopoldina, tem excesso de veículos na chegada à Rua Carolina Florence, sentido Taquaral. No sentido Guanabara, motorista reduz a velocidade da Rua Eleutério Rodrigues até a Avenida Brasil. A Doutor Teodoreto de Almeida Camargo tem lentidão na chegada ao Tapetão, sentido Vila Nova. No sentido Taquaral, motorista segue sem dificuldades. Júlio. Obrigado, Thaís. Até a próxima. A AutoZone já está com mais de 100 lojas no Brasil. Visite a mais próxima de você. Peça para quem entende. AutoZone, autopeças e acessórios. Você já imaginou ter a sofisticação de Paris no coração do Cambuí? No canto mais elegante de Campinas, algo novo está prestes a acontecer. Belleville, em breve, um pedaço de Paris no Cambuí. Vai curtir as suas bandas favoritas em São Paulo? Então não se esqueça da segurança no trânsito. Por isso, o Detran SP reforça que música e responsabilidade na direção andam juntas. Afinal, é show respeitar a vida no trânsito. Detran, Governo de São Paulo. Se beber, não dirija. Toninho Pneus está comemorando 50 anos e estamos trazendo descontos incríveis em pneus, serviços de manutenção e muito mais. Vá até uma de nossas lojas de Campinas ou Valinhos e participe do nosso sorteio e concorra a prêmios de até R$15 mil. Venha comemorar conosco em grande estilo. Toninho Pneus, tradição em atender bem. Promoção válida por tempo limitado. Consulte condições no regulamento em nosso site toninhoautocenter.com.br e nas redes sociais, @Toninho Autocenter. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Toninho Pneus. Tradição em atender bem. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. E as duas equipes de vôlei aqui de Campinas entram em quadra sexta-feira. O time feminino encara o Pinheiros fora de casa, na capital paulista. Já o vôlei Renata, o time masculino, também na sexta-feira tem compromisso longe de Campinas. O vôlei Renata enfrenta o São José dos Campos na cidade de São José. O jogo acontece às 8 horas da noite e terá a transmissão aqui do FM da CBN. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Onze horas e 17 minutos, estamos de volta aqui com o CBN Esportes desta terça-feira. Hoje tem bola rolando, hein? Tem Guarani em campo contra a Chapecoense. A gente vai falar muito sobre os times de Campinas e a projeção dessa 27ª rodada, semana importante também, com informações do futebol paulista, né? Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, tudo isso é destaque agora no boletim de Vinícius Moura. Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos começam essa semana de folga, enquanto esses times cedem no total 14 jogadores para as seleções nacionais na data FIFA. No Palmeiras, são 4 os convocados: o lateral uruguaio Piquerez, o zagueiro paraguaio Gustavo Gomes, o volante colombiano Richard Rios e o meia Rafael Veiga da seleção brasileira. No São Paulo, o zagueiro equatoriano Arboleda, o meia James Rodrigues e o lateral Wellington, que está com a seleção sub-23. No Corinthians, são 3 convocados: o zagueiro uruguaio Bruno Mendes, o meia argentino Matias Rojas e o volante Gabriel Moscardo, que se juntou à seleção olímpica.
No Santos são 4 jogadores: o volante Tomás Rincon e o atacante Soteldo, que jogam na seleção venezuelana, o meia boliviano Miguelito e o atacante Marcos Leonardo, convocado à seleção brasileira sub-23. Soteldo foi multado pela diretoria santista no dia em que seguiu viagem para representar a seleção venezuelana. O atacante recebeu 2 cartões amarelos em sequência no domingo por reclamação e suspenso, está fora da próxima rodada do Campeonato Brasileiro. A punição será somente financeira, ou seja, Soteldo não será afastado dessa vez. O atacante pediu desculpas por sua expulsão contra o América em uma publicação em uma rede social. Soteldo escreveu que episódios como esse não irão acontecer mais e que reclamou com a arbitragem devido à chateação com a derrota para o então lanterna do Brasileirão. Ontem o Santos anunciou mais uma contratação. O atacante colombiano Alfredo Morelos assinou contrato válido por 2 anos. Ele estava sem clube depois de encerrar seu vínculo com o Rangers da Escócia. Morelos é a 21ª contratação do Santos na temporada e a 9ª nesta janela de transferências. O atacante do São Paulo, Marcos Paulo, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho e está fora da temporada. A lesão se deu no treinamento de sexta-feira e o diagnóstico veio no fim de semana. Marcos Paulo tem contrato de empréstimo válido até o fim do ano e a lesão pode fazer com que o vínculo do jogador com São Paulo seja estendido. De São Paulo, Vinícius Moura. Ô Carlão, vamos começar falando do Santos, né? 21 contratações, o Santos está numa fase ainda complicada de zona de rebaixamento, mais um resultado negativo, né? E até hoje estava dando uma olhada no raio-x dos gols que o Santos sofreu e tem gol de tudo que é jeito, então é uma grande tarefa consertar esse sistema defensivo do Santos, mas agora 21 contratações é um número grande, parece que o Santos tá aqui em Campinas, né? A gente viveu várias temporadas com os times de Campinas contratando a baciada, assim, né, Carlão? Ô, Júlio, parece que você leu meus pensamentos, né? Porque falar em rebaixamento, nós que estamos militando na imprensa campineira, a gente conhece de cátedra, né? Não só com a turma do Brinco de Ouro, mas também com a turma do Estádio Moisés Lucarelli. E esse filme a gente já viu, né? Muitas contratações, jogadores indisciplinados, o time muito fragilizado, problemas extracampo. Então aquela cartilha, né? Como cair de divisão, como ser rebaixado. O Santos está seguindo à risca. Quero estar muito errado. O Santos é uma glória do futebol brasileiro e um rebaixamento seria uma mancha em sua história, né? Tanto é que a torcida em clássicos contra Corinthians, contra Palmeiras, eles colocam lá como que vice, segunda algumas vezes, segunda jamais, é que a torcida do Peixe faz em tom de provocação para os rivais. E a gente espera que esta situação seja mantida. Mas, Júlio, a cartilha Série B 2024 está sendo seguida de uma maneira perfeita. Pois é, inclusive com o Soteldo aí arrumando confusão, sendo expulso. Cara, a primeira passagem do Soteldo, Julião, amigos da CBN, principalmente os santistas, né? Foi uma passagem cercada de bons momentos, cercada de identificação com a torcida. De repente ele foi para o exterior e as notícias que chegavam do Soteldo lá do México não eram notícias boas. Muita noite, mau desempenho, frequente a participação no departamento médico. Eis que ele vem para o Santos. E não é que esta versão mexicana do Soteldo ela é mantida, ela é seguida à risca pelo camisa 10, infelizmente. E agora, por que a diretoria do Santos não o afastou do time? Porque sabe, mesmo diante de tantos problemas, o Soteldo vai ser essencial nesta luta para escapar do rebaixamento. Agora tem que pegar aquele baixinho e perguntar, você quer Soteldo ou não? Dá a impressão que ele não quer, Julião. Pois é, eu fico com a mesma impressão. Agora, Fábio Scheibe, São Paulo perde aí o Marcos Paulo, né? Peça importante, se machucou no treinamento de sexta-feira, tá fora aí do restante da temporada. Vai sentir falta do Marcos Paulo, São Paulo nesse segundo semestre, Fábio Scheibe? Cadê o Fábio Scheibe? Oi, Fábio. Isso, agora sim, tudo bem? É uma boa opção, sim, o Marcos Paulo, que o Dorival tem, né, para velocidade, atacante de ponta, né, atacante de beirada, que faz bem
esse trabalho de jogador veloz pelos lados, acaba sendo ruim, sim, para o São Paulo, que apesar de ter contratado bons jogadores nessa janela, pode sentir, sim, principalmente nesses jogos finais aí contra o Flamengo. São Paulo que estuda também a possibilidade de renovar, né, com o Lucas Moura, depois desse fim desse contrato dele que vai até o final do ano. São Paulo já veicula a possibilidade de prorrogar o contrato com o grande jogador Lucas Moura para o ano que vem, principalmente se o clube alcançar o objetivo que é chegar à Libertadores da América no ano que vem, né, Julião? Eu fiquei com a impressão, viu, Carlão, sobre o assunto Lucas Moura também, que apesar do Lucas Moura ter evitado condicionar a permanência dele à classificação e participação do São Paulo na Libertadores, eu entendi que se o São Paulo não for para a Libertadores, as chances diminuem bastante dessa permanência por mais alguns meses, né? Júlio, eu acho que tem tudo a ver a permanência do Lucas com a Copa Libertadores. Se o São Paulo não conseguir a Copa do Brasil ou se não conseguir via Campeonato Brasileiro, o Lucas vai para os Estados Unidos. Tem a questão do coração pede para que ele fique no São Paulo. A gente sabe da identificação. O jogo contra a LDU foi cercado ali de emoção no final do jogo, ele chorou e tal. Isso mostra o apreço que ele tem pela camisa do São Paulo, pela bandeira são paulina. Agora, tem a razão, né? Aí a razão é a questão financeira. Tudo bem, o Lucas já é independente financeiramente, mas claro, o dinheiro é sempre bom. E o dinheiro que ele pode receber nos Estados Unidos é um dinheiro sensacional que vai fazer aí a vida da quinta geração do Lucas Moura. Então é a razão e a emoção. Se o São Paulo permanecer ou conquistar vaga em Libertadores, ele deve ficar ou pode ficar. Caso contrário, ele segue para a terra do Tio Sam. O Fábio Scheib, Luxemburgo agora vai para mais uma data FIFA. Você acha que o Luxemburgo, nessa volta dos Jogos do Corinthians, estará mais pressionado por essa recente falta de resultados? Empatou o clássico aí, né? Sabe que clássico é clássico e vice-versa, já diria o outro. Mas começa a se criar uma pressão maior por resultados e desempenho do Corinthians, né, Fábio? Exatamente. Conversando com alguns corintianos que eu tenho amizade, os corintianos estão felizes, claro, pela classificação para a Sul-Americana, para a semifinal, mas batem na tecla de ter feito um jogo muito ruim lá contra o Estudiantes. Foi mais sorte do que juízo mesmo, né, essa classificação do Corinthians para a Sul-Americana. E no jogo contra o Palmeiras também foi um time que mais se defendeu, mais jogou atrás, tentando explorar o contra-ataque, como aquele lance do Michael no primeiro tempo ainda, do que foi para cima do Palmeiras, mesmo jogando em casa, com o apoio da torcida. Um Corinthians muito, de uma forma que o corintiano não gosta, né? Jogando atrás, jogando para se defender de uma forma diferente. Esperam que o Luxemburgo tenha esse tempo para treinar a equipe, ajustar a equipe, principalmente contam com a volta do Renato Augusto também, para dar uma qualidade que falta ao time corintiano, que ele é um principal jogador da equipe neste momento, né? E falando do clássico ainda, né? Ainda é uma repercussão sobre o derby da capital. Palmeiras sente falta do Dudu, né, Carlão? A gente tem visto assim o Abel sofrendo, né? Mudando aí até a formação, às vezes. A gente já viu o Richard Rios, o Mike jogando ali nessas funções mais abertas no ataque, né? Breno Lopes, Flaco Lopes, Luiz Guilherme, Tabata, enfim. O Palmeiras está buscando ainda esse substituto definitivo do Dudu no ataque, né, Carlão? Júlio, você citou aí praticamente, acho que quase 10 jogadores. Nenhum deles, não estou citando nem características parecidas, não vem ao caso. Mas nenhum deles se iguala a Dudu. Infelizmente, para o técnico Abel Ferreira, para o torcedor palmeirense, a ausência do Dudu pode complicar demais a trajetória do Palmeiras dentro do Campeonato Brasileiro e principalmente em Copa Libertadores. O Dudu, mesmo não estando na plenitude da forma técnica, né, não sendo aquele artilheiro de outrora, mas é a referência do Palmeiras, é um jogador que pode desequilibrar a qualquer momento, é um jogador talhado para decisão, então vai fazer muita falta, está fazendo muita falta. E se fosse ele no lugar de Breno Lopes, a esta altura a fiel torcida estava chorando mais uma derrota para o Verdão em plena Neoquímica Arena. Ô, Júlio. Sim, Fábio. Você citou alguns nomes, mas o principal deles, que eu acho que deve ser o substituto do Dudu, não foi citado, e ele mostrou no clássico que pode ser esse cara, jogando mais adiantado também, jogando pelas pontas também. O caso do Endrick, né, que não está tendo muitas oportunidades, entra no final dos jogos apenas,
mas contra o Corinthians mesmo ele fez a principal jogada que resultou naquela finalização fraca do Breno Lopes, a defesa do Cássio, mas ele quando entra, parece que está com mais vontade agora, está chegando ao fim o seu contrato com o Palmeiras, vai para o Real Madrid no ano que vem, parece que ele quer mostrar e pode ser uma opção, sim. O Abel ainda não põe ele durante os jogos mais vezes, ele está pedindo passagem, acho que deveria ser uma solução, mesmo jogando o Rony para a ponta, jogando com ele que centralizado, seria a melhor opção, o garoto de 17 anos, né? Eu quero ver mais do Endrick, né, em campo com a camisa do Palmeiras, mas ainda parece estar nessa, não disputa, mas nesse processo de ter mais confiança do Abel Ferreira, né, e tivemos o Endrick realmente entrando muito bem, até sofrendo uma entrada duríssima do Maicon, né, que ainda está repercutindo muito, né, a entrada do Maicon em cima do Endrick, e até um pedido aí dos palmeirenses para que o STJD de repente julgue o Maicon, que deve acontecer, né, já que ele foi expulso, provavelmente ele passará mesmo pelo STJD. Rapidinho aqui, só também dando uma informação, né, sobre o Mundial de Clubes hoje, e até porque isso interessa ao Palmeiras, mas o campeão da Libertadores pode cruzar aí com o Al Ittihad, que é o time do Fabinho, do Benzema, do Romarinho, o que mais? Kanté. Tem uma galera aí agora no Al Ittihad. Então, se for o Palmeiras, atenção, torcida palmeirense, o campeão da Liga Saudita é o Al Ittihad. Pode ser um caminho um pouco mais difícil em comparação aos outros tempos. Estou certo ou errado, Fábio Scheib? Vai ser mais difícil esse ano, né? Completamente correto. Caso o Palmeiras avance, tem muito chão pela frente, tem que passar pelo Boca Juniors, depois uma eventual final ainda de Libertadores. Mas dos nomes que você falou, quem mais causa calafrios no Palmeiras, como palmeirense, é o Romarinho. Mais até que o Benzema, hein? É por isso que você deu um sorrisinho quando eu falei do Romarinho? Ah, entendi. Mas calma, Fábio. O que mais causa calafrio no palmeirense é o Cavani, poxa. Tem que passar pelo Boca primeiro. Exatamente. Tem um longo caminho pela frente. É verdade. Muita calma nessa hora. Muita calma. Mas esquece palmeirense. Quem mais que tá do Brasil aí? É o Palmeiras, Fluminense e Colorado. Se contente com Copa Libertadores, porque Mundial pra nós... E Boca também. Se contente com Copa Libertadores, porque Mundial pra nós da América do Sul. De nunca mais em nunca mais, como dizia o outro. Ô, galera, daqui a pouco a gente tem informações de Guarani e Ponte Preta aqui no CBN Esportes. Agora são 11 horas e 31 minutos. Repórter CBN. Terça-feira, 5 de setembro de 2023. O baixista da banda Ultraje a Rigor, Mingau, continua internado em estado grave em um hospital de São Paulo. O músico permanece sedado. O foco agora é estabilizar a pressão intracraniana. Mingau foi baleado na cabeça na noite de sábado em Paraty, no Rio de Janeiro, e foi transferido para a capital paulista de helicóptero. O presidente Lula defendeu que os votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal sejam sigilosos. Segundo o petista, isso evitaria animosidade contra as instituições. O presidente acrescentou que a insatisfação da população com determinadas decisões pode afetar a segurança dos magistrados da Suprema Corte. Lula deu a declaração em uma live nas redes sociais. Mais de 100 mil chineses tiveram de sair de casa depois da passagem de um tufão no sudeste do país. O fenômeno levou ventos de até 80 km por hora à região, provocando inundações. As autoridades registraram mais de 300 milímetros de chuva em apenas 24 horas na província de Fujian. O volume é superior ao esperado para todo o mês de setembro. O DJ brasileiro Lucas Ruiz, conhecido como Vintage Culture, relatou em uma rede social que precisou andar a pé por mais de 2 horas para conseguir sair do lamaçal no entorno do festival Burning Man, nos Estados Unidos.
O DJ tinha 6 apresentações previstas no evento no deserto de Nevada. O empresário de Vintage Culture afirmou que o DJ conseguiu sair da área afetada pelo forte temporal. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Toque de Ouro, com André Heller. 11h34. André Heller está conosco aqui para o nosso Toque de Ouro no CBN Esportes. Bom dia para você, André, seja muito bem-vindo. Bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Ô André, nós falávamos, né, no início de agosto sobre o desafio que seria o Sul-Americano, né, e esse ciclo foi encerrado conforme você nos colocou com um desafio enorme contra a Argentina. Eu queria saber o seu balanço positivo e negativo que você encontrou ali de mais desafiador nessa volta à seleção brasileira. Ah, maravilha. Uma ótima pergunta. Falaríamos também sobre isso semana passada. Infelizmente não consegui, o sinal me sabotou. Aliás, eu estou viajando tanto que até os meus cachorros andam latindo para mim, viu? Mas o fato é que, obviamente, a derrota não era esperada. Ela existia como uma possibilidade, mas nós sabíamos também do potencial da equipe. Mas também sabíamos que a Argentina hoje figura entre as melhores equipes do mundo e que a final, de fato, seria contra a equipe, a seleção da Argentina. Isso aconteceu de fato. O time da seleção brasileira encontrou muita dificuldade, sobretudo no que diz respeito ao volume de jogo que a equipe da Argentina apresentou. E aí o jogo, por mais que tenha sido um 3-0, não representa a equivalência entre essas duas seleções. São seleções equivalentes, cada uma com as suas características, porém a Argentina, na final do Sul-Americano, apresentou um volume de jogo inclusive acima do que vinha apresentando e conseguiu superar o Brasil. O que fica para a gente, e é sempre uma lição muito bacana que o esporte nos ensina, é que a derrota, os erros, as frustrações, porque a seleção brasileira com certeza ficou muito frustrada depois do resultado, esse tipo de condição nos concede lições que as vitórias e os acertos não nos concedem. Então, a equipe voltou a se apresentar aqui no CDV, o Centro de Desenvolvimento do Voleibol, ontem à noite, tarde da noite, e inclusive enquanto eu falo com vocês, eles continuam os treinos, que deve ir até aproximadamente meio-dia, e a seleção brasileira tem uma semana intensa de trabalhos, de ajustes, para construir o próximo desafio, que é inclusive maior que o sul-americano, que é o pré-olímpico, que pode garantir a presença do Brasil nas próximas Olimpíadas. E a gente está muito otimista em relação ao pré-olímpico, né, na torcida também, para que o Brasil consiga os resultados positivos. Agora, em relação a Brasil e Argentina, André, talvez o que a gente possa desfrutar de tudo que aconteceu é esse otimismo em relação ao novo oposto do vôlei Renata, que vem justamente do voleibol argentino? Sim, é um jogador extremamente qualificado, competente, se apresentou no ginásio na última sexta-feira, que inclusive também não foi uma sexta-feira, digamos assim, feliz para o vôlei Renata. Nós perdemos a equipe de Atibaia, talvez tenha sido a primeira derrota contra este time, mas volto a falar, também é uma lição importante que o vôlei Renata tem nesse início de campeonato paulista, que é um início de ano que também serve de termômetro e guia para que os trabalhos sejam conduzidos. O Bruno Lima é um jogador extremamente qualificado e sem dúvida nenhuma, vai agregar muito valor à equipe do vôlei Renata. Maravilha, André. Muito bom bater esse papo com você. A gente está aqui na torcida para que o Brasil faça um grande pré-olímpico e que o vôlei Renata também tenha uma sequência cada vez mais positiva no Campeonato Paulista. Um abraço e até a próxima, André. Obrigado, pessoal. Obrigado pela torcida. Saibam que tanto o vôlei Renata quanto a seleção brasileira continua trabalhando firme e forte
para construir esses resultados que são necessários, mas é sempre uma obra em constante construção. Obrigado, até semana que vem. Valeu, esse é nosso André Heller aqui no nosso Toque de Ouro, 11h38. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Toninho Pneus. Tradição em atender bem. Toninho Pneus está comemorando 50 anos e estamos trazendo descontos incríveis em pneus, serviços de manutenção e muito mais. Vá até uma de nossas lojas de Campinas ou Valinhos e participe do nosso sorteio e concorra a prêmios de até R$15 mil. Venha comemorar conosco em grande estilo. Toninho Pneus, tradição em atender bem. Promoção válida por tempo limitado. Consulte condições no regulamento em nosso site toninhoautocenter.com.br e nas redes sociais, @ToninhoAutoCenter. Mais tecnologia para sua operação, menos custos para sua empresa. Conte com o outsourcing de equipamentos de TI da Simpress para a inovação do seu negócio. Simpress. Sim, simplesmente solucionamos. Eu nasci para cuidar de Campinas. Nesses 49 anos, a gente fez o que quase nenhuma outra cidade do Brasil conseguiu fazer. 99% de abastecimento de água e 90% de tratamento de esgoto. Ano que vem a gente faz bodas de ouro e eu celebro desde já trabalhando por Campinas. Serão 20 novos reservatórios e 450 quilômetros de troca de redes para fortalecer ainda mais a nossa união. Sanasa, Campinas em primeiro lugar. Vem aí, leilão do Tribunal Regional do Trabalho de Campinas. No dia 21 de setembro, serão leiloados em Campinas, Valinhos, Hortolândia e região. Imóveis comerciais, casas, apartamentos, terrenos, além de veículos. Para mais informações, acesse carloferrarileilões.com.br. CBN Esportes Campinas. Onze horas 41 minutos, estamos de volta agora para falar sobre os times de Campinas. Hoje tem Guarani em campo contra a Chapecoense às 9h30 no sabadão. A bola rola para Ponte Preta e Sampaio Correia no Majestoso. Então são os dois times seguindo a vida depois da semana do Derby 206 e com objetivos diferentes. A gente vai falar bastante sobre o jogo de hoje do Guarani, mas começamos falando da Macaca. Antônio Lupe tem um jogo no sábado, jogo importante justamente para essa reabilitação, mas dias agitados, pelo menos o início de semana agitado nos bastidores da Ponte em relação a reforços, Lupe. É isso mesmo, Júlio. Depois da derrota no derby, né, pelo placar de 1-0, derby de número 206, a Ponte acabou ficando aí um pouquinho mais próxima da zona do rebaixamento, a distância diminuiu e o próximo compromisso da Macaca pela Série B é justamente contra o Sampaio Correia, que abre a zona do rebaixamento. E como você disse, por enquanto, a movimentação no Majestoso se dá por conta das possíveis contratações que a diretoria deve fazer para a reta final da Série B. A gente lembra que essa nova janela de transferência, ela é mais específica. Os clubes da Série B, eles podem contratar jogadores que estavam disputando a Série C do Campeonato Brasileiro, mas equipes que ficaram pelo caminho, que foram eliminadas na primeira fase da competição. A janela abriu no dia 3, domingo, 4, quando funciona todo o processo administrativo da CBF e tem duração até o dia 15 de setembro. Inclusive o Pintado, na entrevista coletiva pós-derby, falou justamente sobre a possibilidade de reforços para melhorar principalmente o setor ofensivo da Macaca, que tem o pior ataque da competição. Acredito que a gente tem que continuar trabalhando, buscar mais opções. Acredito que a Ponte vai apresentar alguns reforços aí na próxima semana, porque a nossa necessidade ela é muito clara, né? Porque nem só da parte física a gente vive, né? Então a gente tem que também construir melhor esse último terço do campo. Ainda é uma avaliação que me custa um pouco
por não ter conseguido o resultado que a gente queria. Eu não posso definir, não posso, né, avaliar com a cabeça quente, mas sim, é muito incômodo para mim. A gente vai conversar durante a semana. Eu tenho certeza que a gente vai melhorar. Esse é o custo de ter tomado os cartões, né? A gente precisa, como a gente já falou outras vezes, a gente precisa se equilibrar um pouco melhor. Deveria ter um pouco mais de equilíbrio para não tomar os cartões, para que um jogo como esse, um jogo onde o campo está molhado, onde a bola é mais rápida, onde você vai ter esse tipo de embate, né, físico, de corpo a corpo, a gente paga o preço de outros cartões que a gente tomou. Mas, ainda assim, repito, alguns, e a maioria dos cartões a gente leva por ser mais competitivo. Infelizmente, a gente tem que solucionar, mas para isso a gente tem um grupo, né? Tanto jogador que quer jogar aqui, tem muito jogador se preparando para jogar, que agora é o momento de nos ajudar. Esse é o Pintado, técnico da Ponte Preta, que falou sobre a chegada de reforços, mas também sobre essa questão de suspensão, né? A Ponte perdeu 2 atletas, o André e também o Matheus Silva. Foi feita aí a correção na súmula, né? A Edna, que tinha aplicado o cartão amarelo para o Leonaldi, corrigiu e colocou o cartão amarelo para o Matheus Silva, é o terceiro dele, está fora da partida contra o Sampaio. E sobre as contratações, são 3 nomes que estão na mira do departamento de futebol da Ponte Preta, e os 3 jogadores estavam no Náutico, que foi eliminado na primeira fase. O primeiro é o Gabriel Santiago, ele é meio atacante, pertence ao Vitória, estava emprestado ao Náutico e deve, inclusive, era aguardado ontem à noite em Campinas e hoje a realização dos exames médicos. Pelo Timbu, o Gabriel Santiago fez 26 jogos e marcou 5 gols durante a temporada 2023. O Náutico disputou Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Pernambucano e também a Série C do Campeonato Brasileiro. Além do Santiago, o colombiano Paul Vidiero também é um jogador que a diretoria da Ponte aguarda. Inclusive, o contrato dele com o Náutico foi rescindido na CBF, 40 jogos na temporada 2023, e um detalhe, o Náutico fez 45 jogos, o Paul Vidiero disputou 40, e todos como titular. Marcou 4 gols e colaborou com 6 assistências na temporada 2023. Colombiano que também deve reforçar a macaca, os 2 para o setor de ataque. E um outro é um velho conhecido da torcida da Ponte, o Souza. Aquele mesmo, 35 anos, ex-Palmeiras, também passou pelo Cruzeiro, São Caetano, formado na base do Atlético Goianiense. O Souza que inclusive passou pela Ponte Preta em 2010, fez 28 jogos e marcou 4 gols. Ele deve chegar por empréstimo para a Ponte Preta. Volante Souza, os 3 nomes cogitados para defender a Ponte Preta, para reforçar a Ponte Preta nessa reta final de Série B, Júlio. Vamos lá, Carlão. A Ponte, ela apresenta esse trio, né, esse pacote aí do Náutico, e o Pintado falou desde o jogo contra o Londrina sobre a dificuldade que a Ponte estava enfrentando em relação ao mercado por falta de dinheiro. E eu quero saber se, entendendo essa limitação financeira no mercado, esse trio que vem do Náutico pode agregar, na sua opinião, qualidade aí à sequência da Ponte na Série B. Ô Júlio, na situação de desespero, você se apega, você agarra em fio desencapado. Há pouco nós falávamos do Santos, né, que a todo instante tem apresentado jogadores para permanecer na Série A do Brasileiro. Situação de desespero. A Ponte é a mesma coisa. Eu vou traçar um paralelo, me desculpe o torcedor que se sentir irritado. Uma coisa é o Guarani contratar para compor o elenco, né? O Guarani já tem um elenco mais sólido, mais organizado, então traz 2 jogadores aí, né? Mais para dar uma sustentação para o técnico Humberto, não que eles sejam titulares. Eles não vêm para salvar, não vêm como salvadores da pátria. A Ponte já é o contrário, né? A Ponte não tem esse elenco organizado, não tem esse elenco coeso. Por exemplo, esses jogadores vão chegar e de repente já poderão ser titulares em virtude da falta de qualidade desse time da Ponte. 2 atletas são apostas, né? O Gabriel Santiago e o Paul Vidiero. O que me fez sentir assim um pouco de otimismo com relação às falas do Lupe para falar do Vidiero as estatísticas dele são estatísticas positivas com relação ao número de jogos, né? Porque em 45 jogos na temporada, você participar de 40 é algo importante. Titular absoluto. Ainda mais no futebol de hoje, né? Que esse calendário maluco, hora ou outra é lesão, hora ou outra é suspensão, os cartões e tal. Então é um número interessante, a Ponte precisa desse jogador comprometido.
E esses números mostram comprometimento. Parte técnica, nem tanto, né? 4 gols e 6 assistências em 40 jogos, eu ainda acho pouco, mas pelo menos tem o comprometimento. É algo importante, algo que me parece, em alguns jogadores me passam hoje que o comprometimento está meio vazio com relação à Ponte Preta. Agora, o Souza, em 2010, ele foi muito bem. De lá para cá são 13 anos. Mas é um jogador experiente, é um jogador rodado. Por exemplo, se a Ponte tivesse o Souza no derby, não vou dizer que a história seria outra. Longe disso, muito longe disso. Mas é um volante que arrasta. É um volante que tem bola parada, é um volante que tem personalidade, é um volante que poderia fazer ali uma dobra com o Elvis na parte de criação, porque o Souza tem essa qualidade. Tudo bem, 35 anos. Mas se estiver e estava em atividade, vem para ajudar e vem com possibilidade de titularidade. Então eu vejo com um otimismo estas contratações, na base do desespero, é verdade, mas fazer o quê, Júlia? A Ponte não pode cair. Série C é muito complicada a volta. Eu até brinco com os amigos dos pontepretanos. Se cair para a Série C, não volta nunca mais. Então, tudo que puder ajudar neste momento a Ponte Preta, ela tem que tentar. Eu vejo essas contratações como positivas, principalmente a do Souza, que é um cara de personalidade. A Ponte precisa muito desse tipo de jogador neste momento conturbado. Ô Lupe, como diria o poeta, se a gente errar, vai ter tentando acertar. Eu gostei das contratações da Ponte, Lupe. Gostei. Ponto, gostei. Boa. Sim. Não, e você tem o direito de gostar, né? Porque nós vivemos no mundo livre. Mas o que me impressiona é o Polvidiero, me falaram bem dele. Eu conversei com alguns companheiros, temos vários companheiros lá na Crônica Pernambucana, e o Polvidiero, ele foi muito elogiado pela entrega. Ele foi sacado e ficou um grande ponto de interrogação no ar no jogo que o Náutico foi eliminado para o São Bernardo, na última rodada da primeira fase da Série C, 2-2. E o Polvidiero, ele ficou no banco de reservas e ninguém soube explicar e entender o porquê dessa decisão do técnico Bruno Pivetti. Lembra do Bruno Pivetti? Passou pelo Guarani aqui de Campinas. E só um detalhe do Souza, eu confesso que eu não acompanhei muito o Náutico em 2023 e também não vi muito sobre o Souza, mas os números, eu não falei do Souza, 41 jogos pelo Náutico, 11 gols e 4 assistências. Será que o Souza virou atacante? O Souza é artilheiro desse time do Náutico, né, nesse ano. Ele é aquele volante que arrasta, né? Ele tem muita força, o Souza, e tem a bola parada. A bola parada pesa. Deixa eu dar uma olhada aqui. Em 2010, tudo bem, 13 anos, né? Mas ele foi muito bem na Ponte, demonstrou comprometimento. No Náutico ele tem uma identificação tremenda com o torcedor Timbu. Eu acho que vem para ajudar. Eu estou com o Júlio nessa, Antônio Lupe. Gostei. Eu gostei também. A gente tem que criticar quando tem que criticar, mas elogiar quando vem a criatividade de mercado. A Ponte está sofrendo muito com a questão financeira, a gente sabe disso, e acho que são contratações que ajudam nesse momento complicadíssimo da Ponte na Série B. Agora, o que eu mais gostei de todos esses comentários, estas estatísticas que foram trazidas pelo brilhante Antônio Lupe, foi a fala de Júlio Nascimento. Se eu errei, foi tentando acertar. É isso aí, já diria o poeta, né? Thiago André Barbosa. O Fábio Scheib, antes do Guarani, a Ponte Preta encerrou finalmente, né, a participação dela na Copa Paulista, porque foi um desastre. Finalmente. Né, foi muito difícil cobrir os jogos da Ponte, porque o time produziu muito abaixo do que se esperava, e a própria diretoria admitiu que foi um erro o planejamento da Copa Paulista. Mas quem avança já sabe quem vai enfrentar nas quartas de final da Copa Paulista definida, sabe o Scheib? A disputa continua, já tem jogo marcado nos jogos de ida das quartas de final. No sábado, lá no Prudentão, o Grêmio Prudente recebe a Portuguesa. Também no sábado, na Rua Javari, o Juventus recebe o 15 de Piracicaba. No domingo tem Marília e São José, e Noroeste e Portuguesa Santista. No outro final de semana, daqui 2 semanas, será os jogos da volta, com os mandantes invertendo. Então, 4 jogos aí. Lembrando que o campeão da Copa Paulista escolhe entre disputar a Série D do ano que vem ou a própria Copa do Brasil. Já o vice fica com o que restar, né, Julio? Você quer aproveitar e emendar também sobre as outras decisões pelo Brasil, Fábio Scheib? Tem Série D, né? A Série D já conheceu os 4 classificados para a Série C do ano que vem, mas a disputa também continua com as semifinais.
E amanhã já tem jogo da Ferroviária, que subiu para a Série C do ano que vem. A Ferroviária, na Fonte Luminosa, recebe o Atletique às 8 horas da noite, jogo de ida da semifinal. Também jogo de ida da semifinal, Caxias encarando o Ferroviário no feriado, dia 7, na quinta-feira, às 3 horas da tarde, lá no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. A Ferroviária joga o jogo da volta no domingo, contra o Atletique, no Estádio Independência, domingo às 3 horas da tarde, lá em Belo Horizonte, viu, Julio? Atletique um dia comandado por Roger, ex-atacante Guarani Ponte. Vamos lá falar sobre o Guarani, que entra em campo às 9h30 da noite contra a Chapecoense. O Bugre está embalado em 3 jogos, 2 vitórias, um empate, 7 de 9 pontos possíveis, e uma dessas vitórias eleva bastante o moral de todo o elenco do Guarani, que foi justamente o derby. Como é que o Guarani chega para esse confronto contra o Índio Condá, Tony Lupe? Muito motivado, né, Júlio? Principalmente por esse motivo que você falou, que é o principal, a vitória no derby. E se vencer a Chapecoense hoje à noite, tarde da noite, 9h30 da madrugada, o Guarani vai para a segunda posição. É claro que tem o complemento da rodada até o fim de semana, mas o Guarani joga a pressão nos seus concorrentes, naquelas equipes que também estão tentando entrar no G4 da Série B. Portanto, hoje um jogo importantíssimo. O Guarani deve manter o mesmo time que entrou em campo contra a Ponte Preta, com força máxima. É claro que por conta do período curto e a distância curta entre uma partida e outra, o técnico Humberto Louser ainda avalia as questões físicas de alguns atletas, mas a tendência é da repetição do time titular que entrou em campo contra a Ponte Preta. E tem uma novidade na lista de relacionados. O Guarani também contratou o Gustavo França, que veio do Figueirense, e o Iago Teles, que veio do CSA. Os dois foram apresentados ontem e o Iago Teles está relacionado. Está como opção do técnico Humberto Louser para a partida. E ele falou a respeito do seu desempenho no CSA e essa chegada ao Guarani. A gente teve uma conversa ali rápida, por causa que tudo muito rápido, né, um jogo em cima do outro, mas como eu falei, já vinha treinando, já tô apto a jogar. Ele só me passou as formações táticas do time, assim, mas de resto tranquilo. A gente vem com o objetivo de jogar, né? Eu venho com o objetivo de fazer o melhor pro Guarani. Se eu vou jogar ou não é a opção do Humberto, mas eu estou aqui à disposição. Vai ter uma briga sadia ali, já conheço o João, já conheço o Bruno José de um tempo para cá já. Então vai ser uma briga sadia ali, tranquilo. Provável time do Guarani com Pegorari, Diogo Matheus, Alan Santos, Lucão e Mike, Matheus Bueno, Matheus Barbosa e Bruninho. Bruno José, João Vitor e Derek, provável time do Bugre, que vai enfrentar uma Chapecoense que não perde há 4 jogos, são 2 vitórias e 2 empates, e a Chape também tenta se afastar da parte de baixo da tabela. O zagueiro Bruno Leonardo falou a respeito desse duelo contra o Guarani. Cara, a gente sabe que a equipe do Guarani é uma equipe muito qualificada, é uma equipe que gosta de ficar com a bola, é muito técnica, mas acho que nós provamos fora de casa o quanto nós estamos dispostos a lutar, a batalhar. Temos sido uma equipe técnica também. Você vê os jogadores da frente, todos têm muita qualidade. Então, cara, a chave da vitória é a gente continuar nessa pegada, nessa humildade. Nós sabemos que ainda estamos ali na parte de baixo da tabela, mas com humildade a gente continuar agressivo, continuar marcando e fazer de vez assim a gente criar uma identidade dentro de casa, para que as pessoas fora de casa já sabem que a Chape não vai chegar para um jogo qualquer. Então a gente tem que colocar essa identidade dentro de casa também. E a Chapecoense jogando na Arena Condá não tem um bom desempenho. É o segundo pior mandante da Série B, são 13 jogos disputados e apenas 3 vitórias. Com 5 empates e 5 derrotas, conquistou apenas 14 pontos jogando dentro dos seus domínios. Então a Chapecoense dentro de casa não tem um bom desempenho, e o provável time do técnico Claudinei Oliveira, o Ayrton no gol, Ronei na lateral direita, Bruno Leonardo e Lucas Freitas na zaga e Cristiano na esquerda, Giovanni Pavani, Bruno Vinícius, Caio e Marcinho, no ataque Kaique e Alisson Farias. O Bruno Nazário, conhecido da torcida bugrina, está lesionado e deve ficar fora do jogo. Vamos lá, Carlão, falando sobre Guarani Chape, então, confronto de mascotes, né, os índios aí, os mascotes alviverdes,
mas que estão em momentos diferentes dentro do campeonato. E vamos lembrar, né? O Guarani sofreu muito nessa sequência pós-derby no primeiro turno e agora vai precisar buscar aqueles pontos perdidos lá atrás, principalmente contra a Chape, estava vencendo por 3-1, foi aquele jogo que cedeu 3-3, Carlão. Aquilo foi uma judiação, né? O Guarani fez um primeiro tempo primoroso e acabou cedendo o resultado na etapa complementar, algo recorrente, né? O Guarani sempre cai no segundo tempo. Olha, ô Júlio, jogo difícil, jogo complicado, né? A Chape vem em ascensão, embora tenha um outro objetivo dentro do campeonato. A Chape tem dificuldades em casa e o Guarani pode se aproveitar. É um jogo com características que se encaixam com a filosofia de jogo do Guarani, né? Que é jogar com as linhas baixas e sair no contragolpe. O problema é o dia do jogo, né? Um dia inapropriado depois de uma vitória no derby. O Guarani pouco saboreou a vitória sobre a Ponte, já se reapresentou no domingo, já teve viagem. Ou seja, resta saber como que vai estar a parte mental e a parte física. Por que eu digo parte mental? Porque você vai no ápice, né, no sábado. O Guarani se preparou de uma maneira perfeita para o clássico, se dedicou, treinou, poupou o jogador, coisa e tal. Então focou realmente no clássico e o objetivo foi alcançado. Normalmente você entra numa zona de conforto e é aí que entra o trabalho do Humberto Louser, para deixar essa rapaziada focada, esquecer o que aconteceu no sábado e, claro, partir para cima da Chapecoense, buscar a vitória e aí sim, a vice-liderança da Série B. Vai ficar numa situação muito privilegiada caso o Bugre volte com os 3 pontos na bagagem, Julião. E amanhã, claro, que a gente traz toda a cobertura aqui no CBN Esportes e a partir das 9h30 hoje a bola rolando na CBN. Voltamos às 4 no Arena, amanhã 11 horas tem CBN Esportes. Um abraço a todos, ótima terça-feira. Valeu! Tchau, tchau. CBN Esportes Campinas. Oferecimento